Eu aprendi mesmo a entender que aquilo ali era algo negativo, que para eu me relacionar com alguns adultos da minha família e ser amada, bem vista, aceita, eu precisava compartilhar daquela rejeição à prosperidade financeira. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre crenças limitantes e os benefícios secundários que toda crença limitante traz para a nossa vida. Bom, não tem como começar a falar de benefícios secundários sem explicar um pouquinho antes o que são as crenças limitantes e de onde elas surgem, como elas começam a fazer parte da nossa vida. Eu já falei aqui em outros vídeos e você provavelmente vai me ouvir falando muitas e muitas vezes que quando a gente chega aqui nesse mundo, nessa vida, ainda bebê, a gente não tem um banco de dados concreto, prático, para sobreviver, para viver. A gente é completamente dependente dos adultos ali ao nosso redor, seja familiares, cuidadores, enfim. E essas crenças limitantes, elas podem sim ser desenvolvidas na adolescência, na vida adulta, mas uma boa parte, a base mesmo de crenças limitantes, elas são construídas e programadas em nós nos nossos primeiros 7 a 10 anos de vida. Então, como a gente chega aqui sem um conhecimento prévio de como agir e reagir diante a determinadas situações, como, por exemplo, dinheiro, relacionamento afetivo, diálogos de uma forma geral, a gente observa, né, enquanto crianças e até adolescentes, a gente observa como os adultos ao nosso redor se comportam mediante aqueles fatos e a gente aprende a se comportar daquela determinada maneira. Só que quando a gente vira adulto, a gente começa a querer mais, a gente se desvincula de certa forma ali dos nossos familiares, de tudo aquilo que a gente aprendeu e começa a ter os nossos sonhos, seja de talvez trabalhar em uma determinada profissão, de empreender ou mesmo de ter relacionamentos amorosos, afetivos diferentes da família que a gente veio. E aí que entram as crenças limitantes como um tipo de barreira para a gente alcançar e se conectar com o nosso máximo potencial. Então, assim, um exemplo prático de crenças limitantes. Vamos supor que você veio de uma família disfuncional e que não tinha um bom relacionamento com o dinheiro. Então, você observa como os adultos à sua volta agem e reagem quando o assunto é financeiro, né, o financeiro da casa. E você pega aquele tipo de comportamento que você observou ali durante anos e anos, repetidamente, e acaba incutindo no seu subconsciente e tendo pensamentos e sentimentos que vão gerar ações para você participar e continuar ali dentro daquela bolha. E isso são crenças, crenças geralmente limitantes. E como eu disse, as crenças limitantes, elas estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Para algumas pessoas pega mais para um lado, para outras pessoas pode pegar mais para o outro, mas geralmente elas estão presentes e faz parte, né, da nossa responsabilidade com nós mesmos, como adultos, a entender, identificar e se desvincular emocionalmente dessas crenças para a nossa vida fluir de uma forma mais leve, mais fácil e mais conectada com a nossa verdadeira essência. É como se as crenças limitantes fossem um muro, uma barreira que te diz assim: ok, situação dinheiro. A nossa família, o nosso ciclo está aqui embaixo. Essa aqui é a barreira da crença e o que eu sonho, o que você sonha, está aqui acima dessa crença. Então, toda vez que você, por exemplo, deseja ter mais abundância, prosperidade financeira, ter um trabalho que te preenche de formas prósperas e abundantes, não só na questão, né, do retorno financeiro, mas uma coisa de propósito mesmo, de alma, você vai buscar algumas referências. E geralmente as referências que a gente tem são referências que a gente, do nosso meio de convívio, de quando a gente era criança, de como quando a gente aprendeu ali a recolher aqueles dados e aquela forma de agir mediante aquelas situações. Voltando aí para esse exemplo prático do dinheiro, se você percebeu durante muitos anos que o dinheiro era um assunto sensível, que era um assunto escasso, que gerava briga,
Você aprende talvez até evitar esse assunto ou a fingir que você não quer mais da vida do que aquilo que você presenciou quando você era criança, adolescente, porque tem essa barreira. A nossa família só consegue trabalhar nesse tipo de profissão, nossa família só consegue ter esse tipo de casa. E essas são crenças que podem estar bloqueando aí os seus caminhos, bloqueando você de fluir de uma forma mais livre na vida. Eu vou dar até um exemplo prático aqui, da minha vida mesmo, para talvez ilustrar melhor para você e você ter um entendimento e ver se conecta aí para você. Eu nasci e cresci num ambiente assim com uma certa escassez financeira mesmo, com muita luta, com muita dificuldade, não podendo ter aquilo que eu gostaria, e nem era nada assim muito exorbitante, mas era como se a resposta para os meus desejos sempre fosse assim: não pode, não merece, não temos, não dá para ser agora. Isso é demais. E assim eu cresci. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que tinha algumas pessoas, né, o lado da minha família, assim, que eu fui criada, que foi mais por parte de mãe, eu percebi que algumas pessoas tinham uma fluidez e uma prosperidade financeira maior, enquanto o meu lar mesmo, a casa em que eu fui criada, não era tão abundante, digamos assim, não era tão próspera assim. A escassez era algo muito mais recorrente, muito mais presente. E eu percebi que alguns adultos da minha família tinham uma certa barreira, uma certa dificuldade, até mesmo de ver com bons olhos pessoas que eram mais prósperas, pessoas de dentro e de fora da família que tinham uma prosperidade financeira maior. Então, o meu subconsciente, de forma a me proteger e a, entre aspas, sobreviver de alguma forma, acabou copiando, né, observando e copiando, integrando em mim atitudes, pensamentos e sentimentos que eu deveria me manter só até um certo nível de crescimento financeiro para eu não estourar a bolha, para eu não ser, de certa forma, rejeitada, porque eu vi alguns adultos da minha família falando mal de quem tinha grana, falando mal dessa prosperidade, como se ter ambição, como se ter desejo por mais fosse algo errado e me colocasse até numa posição de pessoa ruim, de pessoa sem caráter, de pessoa digamos assim, metida, ou enfim, esse tipo de termo pejorativo que muitas vezes a gente observa que tem aí relacionado a pessoas que querem mais da vida, pessoas que querem escalar negócios, pessoas que querem ter uma profissão que vai pagar ali melhor. Então, até para ter um relacionamento mais estável e menos discussões dentro de casa, eu acabei por muito tempo me contentando e acreditando que aquela realidade na qual eu cresci, na qual eu nasci e cresci, era a única realidade para mim. O que a gente sabe que não é verdade. Quando a gente observa a natureza, que somos parte integrante dela, a gente vê a quantidade de árvores, de plantas, de animais, de seres que existem e coabitam, cada um ali com as suas funções ali, cada um com as suas habilidades, mas é uma grande abundância. Quando você vai, por exemplo, numa feira comprar uma maçã, existem maçãs de todos os tipos, existem mangas de todos os tipos, existem insetos de todos os tipos. Então existe abundância e é natural, é inato para nós seres humanos termos essa abundância e de outras formas também na nossa vida. Só que essas crenças limitantes, elas acabam criando mesmo esse muro, essa barreira de contenção para nos proteger, para a gente continuar sendo aceito ali no nosso meio, só que também é parte do nosso desenvolvimento, da nossa expansão como seres adultos, né? Quebrar essas barreiras e nos questionar se realmente aquelas crenças elas estão trazendo coisas positivas para a nossa vida e nos ajudando a nos conectar e a fluir melhor com a vida, com quem a gente realmente é, quem a gente realmente deseja ser, ou se aquelas crenças elas estão sendo aquele muro ali de proteção, uma proteção de certa forma até ruim para a gente, pra, que nos impede mesmo de aflorar e de crescer e de alavancar a nossa vida de alguma forma. Então, voltando para o meu exemplo, assim, um exemplo de vivência mesmo, por muito tempo eu percebi, né, com muita construção de autoconhecimento, muita procura, assim,
muita desprogramação de crenças, eu percebi que eu tinha uma certa raiva, talvez até uma certa inveja de pessoas que eram mais prósperas. É como se eu não pudesse amar quem é próspero, porque existe algo de errado em ser próspero, existe algo de ruim em ter abundância, em ter uma vida financeira bacana, em querer expandir mesmo esse campo. E, de certa forma, eu já até expliquei aqui o que é o benefício secundário, mas eu vou elaborar melhor. E o benefício secundário, ele entra para, digamos que, reforçar a crença limitante. Então, toda vez que você quer perpetuar algo na sua vida, você precisa de provas e mais concretas, digamos assim, de que aquilo ali está te trazendo algo bom. Então, eu vou dar voltando para o meu exemplo, eu vou falar sobre essa questão do financeiro. Talvez eu não tenha tido uma relação muito próxima com alguns adultos da minha família ali, de quando eu era criança mesmo, por questões de temperamento, por questões de eu ter sido uma criança desde sempre muito questionadora, que queria saber os porquês de tudo e que tinha uma certa mania de grandeza, uma vontade de conhecer mais coisas, de sair daquela realidade que eu vivi durante uma boa parte da minha vida. Então, isso acabou criando alguns bloqueios de relacionamento e do lado afetivo mesmo com alguns familiares, o que a gente sabe que é muito complexo para uma criança, né? Porque a criança ela precisa de amor, ela precisa de conexão, ela é, de certa forma, bem dependente dos adultos ali. Então, a gente acaba se moldando ao que os adultos fazem, falam, explicam e ensinam para a gente, acreditando, tomando aquilo como verdade absoluta até certo tempo, porque a gente tem essa necessidade de fazer parte. Só que como uma pessoa adulta, eu percebi que algumas barreiras elas precisavam ser quebradas. Só que para isso eu precisei me libertar do benefício secundário que aquelas crenças limitantes, por exemplo, em relação ao dinheiro, traziam para mim. E um dos benefícios secundários que detestar pessoas ricas ou detestar o dinheiro trazia para mim era essa conexão. Então, eu ouvi alguns adultos da minha família falando: ah lá, a fulana se acha melhor do que todo mundo porque tem uma casa grande, ela se acha melhor do que todo mundo porque tem um carro bom, porque faz viagem de férias, porque todo mês faz uma compra grande no supermercado. Eu aprendi mesmo a entender que aquilo ali era algo negativo, que para eu me relacionar com alguns adultos da minha família e ser amada, bem vista, aceita, eu precisava compartilhar daquela rejeição à prosperidade financeira. Então, o benefício secundário que eu adquiria com esse tipo de crença limitante em relação ao dinheiro era a proximidade, era o vínculo emocional com algumas pessoas da minha família que carregavam essas crenças intrínsecas ali nelas mesmas. Elas alimentavam essa crença e me davam provas de que aquele estilo de vida ali mais próspero não era coisa negativa. E eu, para me conectar, para eu estar vinculada emocionalmente a essas pessoas, eu meio que agreguei essas crenças como verdades para mim também. E todo tipo de pensamento, sentimento e atitudes que eu tinha era para continuar me mantendo dentro dessa crença para eu conseguir receber aquele apoio emocional, para conseguir ter aquele convívio mais estável, digamos assim, aquele convívio mais amoroso com essas pessoas. Outro exemplo prático, assim, de crenças limitantes e benefícios secundários é o dos relacionamentos afetivos. A disfuncionalidade do lar que eu cresci, ele também acessava essa coisa do sentimental dos relacionamentos afetivos. Era como se eu ouvisse de algumas mulheres da família que homens não prestavam e que mulheres tinham uma função muito inferior nos relacionamentos, na casa, nas decisões. E se eu discordasse, se eu protestasse de alguma forma, eu sentia que aquilo trazia para mim respostas muito negativas dessas pessoas. Então, até certo ponto, eu acreditava que relacionamentos amorosos, né, entre um casal ali, precisava ter brigas, precisava ter discussão, precisava ter mentira, precisava ter cobrança em excesso.
E até certo tempo da minha vida eu observei que realmente eu tive alguns relacionamentos onde eu perpetuava essas crenças, até o ponto, obviamente, que eu cheguei a perceber que aquilo não era saudável, que sentir um ciúme exagerado não fazia bem para mim, mas que quando eu tentava conversar com esses familiares, né, que tinham essas crenças negativas, digamos assim, em relação aos relacionamentos afetivos, eu não tinha abertura para comunicar. Então eu percebia que para eu ter uma conversa, um diálogo e um vínculo emocional com essas pessoas, eu precisava concordar e perpetuar essas crenças em relação ao campo afetivo para eu ser aceita, para eu estar ali em comunhão, digamos assim, com essas pessoas. Então, para eu ter um assunto em comum com uma pessoa, eu precisava bloquear em mim essa abertura para um relacionamento fluido, para um relacionamento onde existe uma troca justa entre as duas pessoas que se relacionam ali no campo afetivo. Então, assim, os benefícios secundários, eles reforçam as crenças limitantes e eles nos protegem de alguns sentimentos, nos protegem da frustração, nos protegem de sermos julgados, nos protegem de sermos rejeitados até. Então, de certa forma, nosso subconsciente entende que para a gente ser feliz, para a gente ser amado, para a gente ser aceito, para não sermos rejeitados, a gente precisa perpetuar as crenças que estão ali naquela bolha onde a gente cresceu. E assim, uma boa parte das famílias tem disfuncionalidade, né, em algum desses campos, ou às vezes até em vários desses campos, seja até no profissional mesmo, na escolha do que fazer da vida. E até uma certa idade, onde somos dependentes e não podemos escolher por nós mesmos, essas crenças e esses benefícios secundários nos mantêm vivos, de certa forma. Porque como somos dependentes, né, não é interessante que a gente desafie, que a gente proteste com o modo de vida daqueles adultos que estão ali nos dando casa, nos dando comida, nos dando educação e tudo isso que a gente precisa quando a gente ainda não pode fazer isso por nós mesmos. Só que o que pega é que quando a gente se torna adulto, a gente vai se conhecer um pouco mais, a gente percebe que sim, temos sonhos, a gente tem a nossa própria individualidade, os nossos próprios desejos como seres únicos que somos, e essas crenças podem estar atrapalhando essa expansão de acontecer. E aí que é necessário você entender e começar a se questionar e começar a separar você mesmo, né? Separar esse quebra-cabeças que a gente de tirar essas peças, igual eu falei até no vídeo anterior, tirar essas peças do que realmente é nosso, do que realmente vem para a nossa expansão e separar, né, o que é do outro, o que pertence aos outros, que já não nos engrandece mais, que já está ali nos limitando de, de evoluir, de ir para frente, de alcançar nossos objetivos, nossos sonhos. E esse questionamento muito importante, ele precisa começar, pelo menos para mim começou, na parte de entender de onde e de quem vieram essas crenças e quais os benefícios eu tinha com essas crenças, perpetuando essas crenças na minha vida e entendendo se essas crenças são positivas ou se elas são um peso na minha vida para alcançar aquilo que eu desejo alcançar. E aí é uma questão de você praticar mesmo uma escrita terapêutica, se aprofundar no seu subconsciente, ler livros. Já trouxe exemplos aqui de terapias que eu faço. A escrita terapêutica, por exemplo, é uma delas. A meditação é outra delas. Enfim, é entender qual dessas terapias, ou mesmo, né, a terapia com um psicólogo de uma forma mais formal, pode te ajudar a vencer essa barreira, primeiramente enxergar de onde vem essa barreira para você fazer esse desvínculo emocional, porque toda crença limitante, os benefícios secundários, vem de um contexto sentimental, emocional com as pessoas que te criaram, que te ensinaram aquelas crenças de alguma forma. Então, às vezes, como adultos, a gente perpetua essas crenças, mesmo elas não fazendo bem, mesmo elas não trazendo expansão para a nossa vida, por medo desse corte.
Mas, por vivência própria e por observação até de consulentes e clientes que se consultam comigo, amigos que eu tenho contato e tenho esse tipo de conversa mais aprofundada, eu tenho essa ideia de que realmente, se essas pessoas não podem conviver com a sua nova forma de viver e ver a vida, com você quebrando mesmo esses padrões e essas crenças limitantes, se elas não podem te ver florescer, isso pertence a elas, não pertence a você. Entende? Como adultos, a gente tem a obrigação de se responsabilizar por essa cura, independente se outras pessoas vão se sentir ofendidos com isso ou não. Então, precisa de coragem até para você fazer esse questionamento, entender de onde vem, de quando vêm essas crenças e fazer mesmo esse desvínculo emocional. Como eu disse, você pode iniciar através de terapias, você pode iniciar através de uma escrita, você pode iniciar através de consulta com psicólogos, enfim, o que harmonizar mais para você, o que ressoar mais para você. Outro ponto que é muito importante é trabalhar o medo de ficar sozinho, porque às vezes a gente acaba aceitando e vivenciando muitas migalhas, aceitando e vivenciando muito menos do que aquilo que a gente merece, acreditando que a gente merece pouco, porque a gente pensa que se a gente crescer muito, a gente vai destoar daquele ambiente que a gente partiu. E trabalhar esse medo de perder as pessoas, das pessoas sair da sua vida, é algo essencial no seu processo de expansão, no seu processo de desprogramação mesmo de crenças. Porque, no fim das contas, tudo é uma escolha. Por mais que pareça que a vida é injusta, e eu sei que muitas pessoas podem até discordar de mim nesse quesito, mas uma boa parte do que a gente faz e vivencia na nossa vida, seja no trabalho, seja no campo do dinheiro, do emocional, das amizades, enfim, são escolhas que a gente faz, ou são escolhas que a gente aceita que outras pessoas fizeram pra gente e a gente só vai ali tocando para frente, empurrando com a barriga. Mas igual eu disse também no outro vídeo, com aquela insatisfação de plano de fundo, com aquela coisa de se sentir sufocado, sentir que não está vivendo como deveria viver, ou mesmo como gostaria de viver, né, na verdade. E o terceiro ponto é encontrar formas saudáveis e fluídas de receber esses benefícios, que aí eles vão se tornar realmente benefícios e não benefícios secundários vinculados a crenças limitantes. Então, talvez se você sente que, sei lá, a sua mãe e seu pai te criaram com muitas crenças financeiras e você percebe que essas crenças estão limitando o seu crescimento, o seu potencial de acontecer, e falar mal de dinheiro, falar mal de pessoas que têm dinheiro é um exemplo aqui, tá? Não tem como eu exemplificar para cada pessoa que vai ver esse vídeo, mas eu tô trazendo assim o tipo de exemplo mais prático possível e você encaixa aí na sua realidade, na sua forma de, de pensar. Mas se o único vínculo afetivo, o único vínculo, por exemplo, de diálogo que você tem com pais que te incutiram crenças negativas em relação ao dinheiro ou a pessoas prósperas, é interessante que você encontre outros pontos de conversa, outros pontos de diálogo, pontos de conexão, pontos de vínculo com esses pais, para que você, talvez até com o seu desenvolvimento, com o seu exemplo, você ensine a eles que existem outras formas de viver. Porque tem essa coisa também, né? Como a gente às vezes aprende muitas coisas e não questiona essas coisas, a gente acaba não abrindo o nosso campo para outras possibilidades. Quando você acredita muito que relacionamentos não são bons, não dão certo, que dinheiro não é uma coisa boa e você se fecha para experimentar algo novo por medo da frustração, por medo da rejeição, você acaba não conhecendo novas possibilidades que poderiam ser muito mais compatíveis com quem você é, com quem você deseja ser. Então, é interessante que você identifique as crenças, identifique o benefício secundário que essas crenças trazem para a sua vida e com acompanhamento, com tempo, com paciência, com cura, você encontre outras formas de atingir esses benefícios sem que você precise bloquear, sem que você precise colocar uma barreira no seu crescimento, na sua expansão de vida, para continuar tendo esses benefícios.
Eu estou experimentando agora uma forma de fazer os vídeos menos roteirizada, então falando muito dos meus exemplos práticos. Algumas coisas surgem, né? Alguns exemplos surgem na minha mente ao longo que eu vou falando. Eu tenho alguns tópicos aqui escritos do que eu quero abordar para eu não perder muito a linha de raciocínio. Então, talvez se os vídeos começarem a ficar um pouco assim, vai ali, volta aqui, é por isso. Eu estou experimentando uma forma mais livre de falar, porque antes eu sinto que eu estava muito engessada para falar, e isso foi até uma das coisas que me bloqueou a continuar fazendo os vídeos, porque é como se eu tivesse que escrever palavra por palavra do que eu quero falar. E eu acho que quando eu falo, né, dessa forma mais livre e canalizando algumas ideias de mim mesma, assim, de coisas que eu já pensei antes, de coisas que eu vou pensando ao longo do que eu vou falando, faz muito mais sentido para mim, e eu acredito que vai fazer muito mais sentido para você também que está assistindo esse vídeo. Obviamente que o tema crenças limitantes e até os benefícios secundários é muito amplo, é muito diverso e não dá para atingir todo mundo, né, nos vídeos de 15, 20, 30 minutos que eu faço aqui de uma forma muito pontual. Como eu sempre reforço, nós somos únicos, as experiências, por mais parecidas que sejam, elas também são meio que únicas. E eu trabalho com desprogramação de crenças limitantes, eu também trabalho como terapeuta e coach holístico. Então, se você tem um caso específico e gostaria de começar a entender, se desvincular dessas crenças e desses benefícios secundários para viver uma vida mais livre, mais saudável, e você sentir que o meu tom, a minha conversa, a minha forma de os meus pilares, né, a minha forma de viver a vida se conecta com você, pode trazer algum benefício para você. O meu contato para falar diretamente comigo no WhatsApp está aqui no link, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E é isso, eu espero que esse vídeo e todos os outros vídeos aqui do canal que já estão e que virão possam te ajudar de alguma forma a se libertar, a entender que você não está sozinho nessa jornada de cura e que o processo ele pode sim ser doloroso, que é importante a gente revisitar algumas cenas que aconteceram, né? E ressignificar tudo isso, entender que a gente é protagonista, mas só da nossa própria vida, e fazer mesmo essa desprogramação de crenças para você viver mais conectado com o seu eu mais verdadeiro. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida e tchau!